Acho que isso é um ponto legal pra gente pensar, que mostra que a gente tá indo no caminho certo, né? Pipoque Guaraná, que programa legal. Só eu e você. Então, Sempre no ar. eu fiquei abismado com Eu quero ver 7. Pipoca pular. Para de cantar, inferno! Olá. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2008. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E eu sou o Rodolfo. E este é mais um Vozes da Terceira Terra. E história é sempre do passado. Este podcast está sendo gravado quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2008, em Ribeirão Preto, fazem 26 graus. Deve ser porque estamos gravando isso praticamente de madrugada. Porque Ele tá fresco. O dia foi infernal. Este podcast é hosteado nos portais mypodcast.com e gcast.com. A maioria do pessoal nos acessa através do vozes.mypodcast.com. Mas tem um easter egg naquele blog. Pra quem não sabia, todo mês, né? Toda semana eu coloco, quando eu atualizo o podcast, eu também coloco a capa, né? Tipo a capa do podcast, daquela sessão. Por quê? É um arquivo que eu coloco no MP3. É que quando eu jogo tanto pro Gcast quanto pro MyPodcast, eles convertem pro formato deles, mudam o nome, não importa o nome que eu coloque, eles mudam e tiram aquela informação de dentro do arquivo, porque eu embuto aquela imagem, né? Pra aparecer nos tocadores de MP3. É uma sacanagem aquilo. Então eu coloquei do lado, o que seria a capa daquele episódio, né? Um adendo, a do Cthulhu foi a melhor até então. Aquela imagem do sorvete? É. Não, a do Cthulhu para presidente. Nossa! Foi a melhor até então. Fim do adendo. Então, quem acessa no My Podcast, se clicar naquela imagem, vai cair na nossa área do Gcast. E porque lá tem um player embutido, que inclusive no meu blog, no Notícias da Terceira Terra, tem um podcast embutido, né? Que ele puxa do Gcast. Isso eu não sabia. Acho que eu não contei pra nenhum de vocês, né? Eu escuto por lá, como não? Não, que se você clicasse no... Ele está sendo sarcástico. Ah, tá. Acabamos de levantar a plaquinha sarcástica. Então tá. Pois bem. Porque quem escuta no Gcast não ouve aquelas vinhetas do My Podcast, que são 10 segundos, né? Falando, pegue o seu próprio podcast de graça, não sei o que, né? Que eu tenho que colocar de 0 a 20 minutos, de 20 a 40, de 40 a 60. Antes era só de 0 a 20, de 20 a 40. Agora a cada 20 minutos tem que colocar. Exceto nos últimos 20 minutos. Assim, se passa de 1 hora, parece que eu não preciso colocar. Eu não estou colocando. E até agora não desativaram o podcast. Né? Que Então bom, tudo né? bem. E quem escuta no My Podcast acaba escutando aquilo. Mas é isso aí. Tem que o negócio é de graça até certo ponto, né? Bom, hoje o tema ia ser Terra Arruinada. Ou terra devastada, ou terra da puta Fudida. Ou terra agonizante, né? Que a gente tinha levantado aqui o termo correto, caralho, né? Como foi traduzido uma vez, porque esse título é de um livro, né? Que não vamos falar o nome, porque vai ficar pro próximo podcast. Tudo bem. Nós não vamos cumprir o prometido da semana passada. E, pra falar a verdade, a gente vai parar de ficar dizendo qual vai ser o próximo podcast, para evitar esse tipo de problema, né? Nós sentamos, conversamos bastante sobre o podcast. E estamos bem em cima da hora, já é quinta-feira, né? De quinta para sexta a gente está gravando isso aqui. Nós decidimos que... Bom, eu tô com... Vocês devem ter percebido pela minha voz sexy que eu tô gripado. O Rodolfo... Logo todos nós vamos estar. É verdade, amanhã vai todo mundo acordar com licença, tendo que ir pro hospital pegar atestado médico. O Rodolfo não pode, né? Você entrega pra que chefe, né, Rodolfo? Por que você entrega atestado médico? E o Rodolfo tá cansado, o Neto também, o Neto tem que viajar sexta-feira, então a gente tá super preocupado, né, Netão, com a viagem. Então nós decidimos fazer um podcast diferente. Mas antes de dizermos o que nós vamos fazer, vamos à sessão de cartas.
Sessão de cartas. Pam, 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 pam. Nós tivemos um recorde. Pam, 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 pam. Nós tivemos um recorde. Foram mais 2 de Dark Sun, né? E esse último podcast bateu recorde de comentários, né? O negócio virou até um fórum, né? Tem comentário comentando o outro comentário. Puxa aí, né? Estão os 2 comentários de Dark Sun. Então teve um comentário, né? De Dark Sun. Bom, teve correção. Teve um comentário de Dark Sun, que foi do Breno, que ele mandou pra gente, se não me engano, na quinta-feira, na quinta, na sexta, acho que foi na quinta. Ele nos parabeniza pelo bom desempenho do podcast. Ele achou a nossa abordagem interessante, né? Falando das ambientações, as maneiras de se fazer ambientações diferentes, né? Do AD&D. Ele está pedindo para vir outros, com certeza, sim. Nós já temos playtests preparados, né? Por sinal, tem um playtest de um negócio que eu nem sei o que é. Mas tem um playtest agendado. Por isso é um teste. Vamos contar o que é? Não. Que mundo universo que é esse? Não vamos dizer que mundo universo que é esse. Mas é um que o Netão não conhecia. Se o Netão não conhecia, muita gente não conhecia. Muita gente não conhece. Aí ele acrescenta, né, ele faz coro com o Alien. Com o Alien. Com o Alien. É um chat break? Faz coro. Os 2, né? Muito bom. Meu Deus. Ele acrescenta a sugestão do Alien, né? Que estava lá pra cima, que foi da semana passada. Sobre esse lance de entrosamento de grupos e ganchos, né? Tratar de um programa que fale sobre isso do primeiro, como é que é? De primeiro nível e níveis superiores, né? Porque ele tem notado nos fóruns, nas listas de discussão, que essas questões continuam surgindo atualmente. E eu volto a dar minha dica. Seja autoritário. Vocês estão juntos porque eu quero. DMs precisam aprender a falar não. Não, mas ó, eu acho que dá muito. Dica anotada. Dá muito pano pra manga, dá pra falar bastante coisa. Porque a verdade é como você criar uma história pra todo mundo, né? Uma história única. Isso dá trabalho, mas dá pra gente fazer um bom trabalho sobre isso. A gente, na verdade, tá enrolando pra fazer um podcast sobre cenários modernos e um podcast sobre isso, sobre entrosamento entre personagens diferentes. A gente falou isso no outro podcast, né? Sim. Bem, 2009 tá aí e a gente tem um ano inteiro pra cumprir essa promessa, né? Mas, e agora, nas sessões... não, vamos comentar aqui. Tipo, tem um outro e-mail falando mais ou menos sobre isso, eu comento. Mas ele é sobre Dark Sun, né? Vamos lá pra mim. Nós recebemos um e-mail lá no nemed@gmail, foi do Ulisses Zaknafine, e ele nos sauda. Saudações, Ulisses. Saudações. Vida longa e próspera pra você. Ele achou o podcast Dark Sun interessante, né? Porque ele comenta que a gente falou da essência do jogo, né? Porque pra ele ele considera Dark Sun fantasia apocalíptico, né? Ele acha que é o termo correto para definir Dark Sun, né? Ele comenta que o nosso podcast deu um gostinho do cenário para quem não conhece, né? E foi uma surpresa agradável para os mestres desse cenário inclemente, como ele escreveu, né? Aí ele comenta assim que ele notou que nós estamos engajados em algumas campanhas de D&D quarta edição. E ele nos sugeriu fazer um podcast especial sobre quarta edição, já que tá para sair né? A Devir prometeu. Diz a lenda. Né? Diz a lenda que a Devir vai lançar o Dia do Jogador em português. Eu, sinceramente... E que Deus tenha piedade de nossas almas. Eu, sinceramente, não me importo. Eu espero não ver um em português na minha mesa. Mas tudo bem, o que eu posso fazer, né? Querer não é poder. E aí ele sugere que a gente faça um especial sobre a quarta edição, comentando as diferenças entre as edições, virtudes e defeitos, né? E nos agradece pela iniciativa. Diz que a nossa iniciativa de fazer esse podcast é muito boa. Valeu, Ulisses. De Jundiaí, né? Ulisses Zaknafine de Jundiaí, São Paulo. Zaknafine, ele é o pai do Drizzt? Quem sabe? Ele é o zumbi, então. Bom, Ulisses, já tem um podcast que faz isso, que é o Rolando 20, que é um blog e podcast, e é tudo que eles fazem. Eles são sobre o do Daniel Anan e do Davi Salles, e tanto o blog quanto o podcast são sobre D&D, e eles já cobriram praticamente todo o livro do jogador e fazendo essas comparações, comparando com a terceira edição e às vezes até com a D&D mesmo. Então, e eles fizeram um trabalho muito melhor do que nós faríamos, que o podcast deles é bem diferente, né? Bem diferente do nosso.
E eu deles é recomendo. voltado só pra D&D, né? Isso, exatamente. Rolando 20, né? Dá pra você ter uma ideia. Agora vamos para os 10... Na verdade, 8. Peraí. São 8, né? Na verdade, tem razão. São os comentários da última sessão, da Sessão 9 Espada e Planeta. Primeiro foi do Renato Matos, que ele conta que ele era jogador de vampiro até 99 e aí parou de jogar. Aí ele começou a ouvir podcast, descobriu o maravilhoso mundo dos podcasts e naturalmente ele encontrou podcast de RPG, né? Por causa do Voz da Terceira Terra, ele tá reativando o grupo dele de D&D, cara. Ele ainda não decidiu se ter 3,5 ou quarta edição. Eu espero que... Que responsabilidade. Pois é. Eu tenho medo. Ele nos agradece pelo reboot do hobby dele. Descreve, continue o bom trabalho, abraço de BH. Nossa, que responsabilidade. Verdade. Eu tenho medo. Obrigado. Quer dizer que se for uma merda, o jogo dele, a culpa é nossa. É isso Ou aí. não. Tá, ó, o segundo comentário é do Caidin, né? Como sempre, o Caidin tá comentando bastante. E eu não vou ler, não vou nem comentar o que ele falou. Ele fez simplesmente um ensaio sobre o Espada e Planeta. Uhum. E não é só um ensaio, é um ensaio catedrático. Na boa, eu apresentaria isso por uma banca de TCC. Entendeu? Ele foi, assim, muito teórico, tocou pontos que nós nem tínhamos pensado sobre o Espada e Planeta. Então, ele tava com o diabo no corpo quando ele escreveu aquilo, hein? E o dicionário do lado, né? Então, olha, galera, eu sugiro que vocês entrem nos comentários e leiam o comentário do Caidin, porque ele realmente vale a pena. Mas eu não vou ler aqui. Galera que leia. Tem até quem leu e já comentou, né? O Alien, que ele comenta, né? Que ele achou o Espada e Planeta muito massa, né? Que ele disse que cada dia tá agregando mais coisa pro repertório dele, por nossa causa. Ele ficou até com vontade de rever Thundercats. Ele escreve que é uma pena que ele duvida que vai achar isso na internet. Olha só, olha. Você vai lá no seu browser de preferência e digita www.mininova.org. E aí você lá na parte de busca, você digita Thundercats. E você vai ficar muito surpreso. E seja feliz. Se você tem conta no RapidShare, entre no Fórum de Deus. www.wares, com Z no final, _bb.org. Tem simplesmente tudo lá. Não, como é que você falou que é a prova? É a prova de que Deus existe e gosta da galera de informática. Ele gostou bastante, achou o tema original. Ele disse que nunca viu isso discutido em outro podcast. Eu também não. É verdade. Nem em lugar algum. Nem em lugar algum, né? Achou que é uma coisa ele acha que é uma coisa interessante para trazer para a mesa dele, né? Mas talvez o grupo dele vai ficar perdido demais. Aí ele acrescenta, mas uma coisa que ele acha legal no assunto seria um cenário seria, né? Usar o cenário do D&D Reinos de Ferro. Você conhece, né, Rodolfo? Você tem o Reinos de Ferro, Conheço, não tem. Na nossa lista. Parece que o Reino de Ferro fez um sucesso razoável, do que o Alien fala aqui, né? Parece que o Reino de Ferro fez um sucesso razoável, porque une essa ideia de tecnologia com magia. Eu, infelizmente, não conheço. Eu nunca vi. Ele põe um PS, né? Ele escreve: tem hora que eu juro que o Caidin é parte catedrático. Meu Deus. Eu já acho que ele é inteiro. Eu acho não, eu tenho certeza. Ele não é parte catedrático. Tá. Bem, ó, nós temos um comentário do Leandro, que é pessoal da gente, pessoal da Terceira Terra. Ele começou a escutar a gente pelo pessoal do Rolando 20, então valeu, Daniel Anan, pelas propagandas. No Espada e Planeta, ele comenta que a gente esqueceu, e nós esquecemos realmente. Porra, é verdade, foi uma falha muito grande ter esquecido isso. Esqueceu do Heavy Metal Universo em Fantasia, que era aquela série adulta, em série quadrinho, filme, série, blá blá blá, onde a magia e a fantasia... magia e fantasia ficou foda, né? A magia e a tecnologia caminhavam juntas. Por exemplo, no último filme que ele comenta, que saiu em 2000, o começo do filme era pura tecnologia e pro final se tornou uma grande batalha épica. Ele fala como que a imagem primorosa do Espada e Planeta é alguém com uma espada numa mão e uma pistola laser na outra. Ele mandou uma imagem bem emblemática de alguém de uma espada numa mão e uma... De uma heavy metal, né? É uma capa de uma heavy metal. Essa revista, ela começou na França, né? Como Metal Hurlant. Aí ela foi, eu não sei se para Inglaterra ou para os Estados Unidos, chamando Heavy Metal. E no Brasil, ela foi editada há muitos anos atrás. Tinha duas edições de duas editoras diferentes. Tinha Heavy Metal e tinha a Metal Pesado. A Heavy Metal, ela
se limitava a publicar Traduções. fazer traduções do que acontecia na heavy metal norte-americana. E a Metal Pesado, se não me engano, publicava algumas coisas da francesa, mas principalmente o grosso dela eram criações originais brasileiras, né? Eu não lia muito, comprei bastante das duas, mas eu não lia muito não, porque eu não tenho nada contra pornografia. Muito pelo contrário. Mas eu acho que sexo ou peito de fora, dentro do contexto da história, beleza. Mas a grande Ou da falta de história, né? Mas a grande maioria das histórias da heavy metal eram desculpas esfarrapadas para as pessoas aparecerem peladas, tanto homens quanto mulheres. Então, quer dizer, você lia uma história só para ver gente pelada. Tinha muitas histórias que eram muito boas. E tinha história que era muito boa e tinha gente pelada, tinha história que era muito boa e não tinha ninguém pelado. A história da Druna, por exemplo, são muito boas. É pornografia do começo ao fim, né? É um exagero, né? Mas as histórias são legais. Apesar da Druna nunca vestir nada além de um sorriso, né? Muito boa a definição. Mas tinha tanta roupa que não cobria um pires. Mas é uma dica muito boa. Muitas das histórias da heavy metal e da Metal Hurlan e da Metal Pesado eram de Espada e Planeta. Qual que é o próximo comentário? De quem é? Do nosso amigo Goshai Dayan. Ah, sim. O que o Goshai escreveu? Que ele escreveu que é de Viçosa, Espada e Planeta, ou fantasia especial, fantasia espacial, como ele costuma chamar. É um dos gêneros que ele mais gosta. Nos agradece, nos dá parabéns pela escolha. Né? Ele fala aqui que ele jogou muito tempo esse tipo. Ele criou, na verdade, ele criou até um RPG para jogar esse tipo de gênero. Então ele comenta, no comentário dele ele fala que ele jogou muito, que ele realmente gostava disso e que ocorreu até algumas bizarrices, como ele tá usando o cenário para ser um contraponto na aventura de Ravenloft, e a galera começa a gostar mais da aventura de Espada e Planeta do que a aventura oficial de Ravenloft. É porque ele colocou Espada e Planeta só como uma aventura pra, tipo assim, quando... quebrar o gelo, quebrar o clima, né? Ele virou a aventura principal. É as Crônicas de Cronenberg do Rodolfo, né? Rodolfo começou a fazer umas... O Rodolfo tinha umas aventuras... Eram umas dungeons, né? Eram umas dungeons prontas. Uma só, era sempre no castelo de Cronenberg. Que era quando faltava jogador, o Rodolfo tá de saco cheio, não tinha aventura, né? Chegou um ponto que os jogadores começaram a pedir aventuras das Crônicas de Cronenberg. Bem, ele dá umas dicas legais aqui, faz algumas críticas pelo fato de nós não termos nos aprofundarmos. Não, tô falando errado. Aprofundarmos-nos. Ele faz uma crítica por nós não termos não termos nos. Ele faz uma crítica da gente não ter falado muito sobre os RPGs de Espada e Planeta. Aprofundarmos-nos tá certo. Você não quer falar isso? Eu não quero falar. Eu já tenho piadinha. Ok, ele faz uma crítica que a gente não se aprofundou muito nos RPGs mesmo, Spelljammer, no Shadowrun, no próprio Trinity. Assim, quem não conhecia o cenário ficou meio sem conhecer. Uhum. Bem, isso não era muito nossa proposta, né? Falar dos cenários. A nossa ideia era dizer como fazer, né? Tipo assim, dar ideia, independente de cenário, né? Sim. Isso. Bem, ele termina indicando uma trilha sonora, que é do Blade Runner, do Vangelis. Isso, 1492. Ele fala que é muito bom, mas que ele gostaria mais como tema do jogo e não como trilha sonora. Uhum. Um abraço a todos. Continue excelente trabalho. Valeu, Goshai. Próximo comentário é do Master Bass. Diz que a gente está indo longe. O que ele escreveu? Vocês estão indo longe onde ninguém jamais esteve. Acho que ele se denunciou ele aí. Se entregou, né? Se entregou. Bom, hoje ele optou por não se derreter em elogios, né? Mas pergunta... Teria elogios, parece um Looney Tunes, né? Ele pergunta pra gente se um dia a gente vai fazer um podcast como o de Dark Sun pro cenário Spelljammer. Nós vamos sim. A gente tá fazendo playtest de vários cenários. Um dia nós pretendemos, talvez lá até o fim de 2009, eu acho que a gente já fez playtest e falamos de todos os cenários do velho AD&D, né? A gente já vai estar mas é devagar. É cansativo, cara. Tem que ter um jogo. Um que eu vou fazer pra vocês é no Council of Worms. Caixa básica do AD&D. Beleza, bacana. Você vai pegar do Fábio? Sim.
Nós estamos planejando até fazer sobre Bluehost, povo. Então... Não, Bluehost não. É cenário de AD&D, Rodolfo. Ah, Não. Oficial da TSR. Cenário bicha, não. Até Lankmar, se você quiser que a gente faça. com a gente certeza. Adoro. faz. Que mais? Tá, e... Peraí, ele percebeu... Não, sobe lá, cara. Não acabou, não. Aí. Ele percebeu que agora que por enquanto a gente não está atendendo o pedido dos ouvintes, né? Talvez porque ele supõe que seja pela quantidade de material que nós tenhamos, né? Mas ele deixa o pedido. Olha, a gente anota os pedidos dos ouvintes e um dia a gente cumpre. É porque o podcast está no começo, por que parece que faz tanto tempo que a gente faz isso, né? Tá no 10 ainda, na verdade a gente não sabe contar, né? Já é o 13º podcast, mas é a sessão 10, tá né? no 10. 10 é um número legal, X, entendeu? A gente anota assim, Master Bass, e nós planejamos devagar e sempre fazer playtests e depois publicar um podcast sobre cada um dos cenários da D&D. Isso vai acontecer, Spelljammer está na fila, calma. Mas nós não vamos contar qual vai ser o próximo. A próxima carta é do Carlos Mazedo. Ele é um professor lá de Minas Gerais. E ele da cidade de Minas Gerais, como diria o Daniel. Né? Ele é um jogador de RPG de mais de 20 anos, o que é ótimo, porque eu não me sinto tão velho. Ele joga RPG há mais de 20 anos, um jogador de RPG há mais de 20 anos. E ele está muito satisfeito com a abordagem do podcast e com a nossa dinâmica. Ou falta dela. Ele faz uma sugestão. Que tal se nós nos apresentarmos? Né? Tipo, na verdade, ele acha que já chegou num ponto que nós devemos nos apresentar melhor para os ouvintes. Tem alguma coisa assim no piloto, né? No piloto a gente fala como a gente começou a jogar, etc. Mas o piloto é uma zona, né, cara? Eu não entendo. Tem download de piloto quase todo dia, cara. É impressionante aqui. Eu não sei como que aquele piloto está no ar. O que será que as pessoas pensam, né? Eles escutam o podcast atual. Amanhã eu vou escutar o piloto de novo. Eu vou dar muita risada. Sem falar que ele é comprido pra caramba. É mais de 2 horas, né? E a gente não tinha a menor noção do que estava fazendo. Verdade. Nós estávamos brincando, né? Bom. Bem, ele fala isso porque ele tem uma teoria aqui, que existem 4 gerações de RPGistas. Ele fala da geração Xerox, que é aquela galera das antigas que não tinha nada em português. Não tinha nada em português e xerocava, né? Geralmente era o AD&D ou o D&D mesmo. Aí tem a geração Dark, que foi quando veio o Vampiro, né? Tem a galerinha que curtiu o clima gótico e foi jogar Vampiro. Ele até fala que tem alguns que desencanaram de jogar RPG e outros continuam fiéis. Tem a geração Perdida, que nós descobrimos que nós 3 fazemos parte dela, que é os filhos do D&D da Grow, do Tagmar, D&D da Abril, que era aquela galera que estava esperando o boom do RPG e o boom não aconteceu. Ele fala que muita gente deixou o RPG para jogar card game. E nunca mais voltou, né? Nessa época. Agora a nova geração, que é a geração anime, que é dos Defensores de Tóquio, Tormenta e Caralho A4, que muita gente está migrando pro D&D terceira edição e que está fazendo essa nova leva de jogadores. Bem, Carlos... Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. O Vampiro foi traduzido antes do D&D da Grow? Cara, eu não sei. Porque o D&D da Grow é de 91, né não? 91, 92? Agora eu vou ter que pesquisar isso e falar no próximo podcast. Whatever. Acho que não importa. Mas a divisão dele faz sentido pra mim, né? Quem começou com o Vampiro ficou Vampiro, né? Verdade. Nós somos da geração perdida, então, né? Nossa, estou perdido. Bem, Carlos, antes de comentar, tem o último comentário. Do Thiago. Ele escreve: eu já sei muito sobre os 3 maestros. O Neto veste amarelo e o Marcelo e o Rodolfo são gagos. Merda. Olha, eu visto de amarelo somente às quartas-feiras. É verdade. Hoje, por exemplo, o Neto está de cor de abóbora. Tá, Carlos, aproveitando o ensejo, né? Nós discutimos um pouco sobre o que você falou de nós nos apresentarmos, né? Tipo, deixar um clima um pouco mais próximo com os ouvintes. Então, Carlos, aproveitando a coincidência de hoje à noite, a gente estar cansado. Aproveitando todos os fatores decisivos ou não, né? E essas 2 garrafas de Guaraná e uma pizza na nossa frente, resolvemos fazer um especial chamado Pizza e Guaraná. Isso aí. Pizza e Guaraná. Sobe a vinheta. Tá. O que é a pizza com Guaraná?
Com licença, deixa eu pegar um copo. Ou deixa eu pegar lá outra garrafa, peraí. Tô falando aí. Peraí, tô com a boca cheia. De novo. Isso é foda. Bom, bacana. Nessa sessão, nesse podcast, nós vamos contar um pouquinho sobre nós, falando sobre as nossas experiências, desventuras e... Coisas engraçadas. Que é uma coisa que eu procurei evitar ao longo de todas essas sessões, mas vocês me convenceram de que, na verdade, o público quer ouvir isso, né? Eu tinha a impressão de que é muito chato ouvir histórias dos outros, histórias de, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas um pessoal andou pedindo aí, né? Assim, quando a gente tá fazendo um tema sério, ou tá fazendo por dicas e tal, se for como meramente ilustrativo, tipo, então, eu fiz isso e deu certo. Até legal, mas ficar realmente discorrendo histórias, às vezes... é chato. É sacal. Mas não hoje, porque hoje nós vamos falar das histórias interessantes e engraçadas. Bom, Netão... Quem começa? É verdade. Eu vou começar puxando aqui o Netão. O nosso primeiro tema é primeiro jogo de vampiro. Nossa, eu não sei. Puta merda. Eu posso fingir que eu não lembro? Não, talvez o Carlos Mazedo até concorde com a gente, mas eu não sei. Parece que todo primeiro jogo de vampiro é traumático. O meu foi. É sério, cara. O meu jogo de vampiro foi traumático. O do Rodolfo foi. O do seu também. Também, nossa. Então, tipo, não é possível que caia o 3 raio no mesmo lugar. Bem, então, ó, a primeira rodada de pizza... Ou o mesmo raio caiu em 3 lugares diferentes. Mais difícil ainda. Era um light, aquela magia do... Magia do D&D? o Chain Lightning. Era um Chain Lightning. Tá, então a primeira rodada de pizza nós vamos falar sobre... aventuras de vampiros e como elas te deixaram traumatizado. Começa, Netão. Tá, a minha acredito que seja mais curta, né? Mas assim, na verdade é uma história de amor e ódio. Vou pegar um remédio para nariz. Tudo aconteceu em meados de 98. Eu era um pobre jogador de Tagmar. Pobre porque não tinha suplemento. Não tinha nada, né? Tinha um livro. Então eu só conhecia o Tagmar como RPG. Havia o Tagmar como RPG. A partir daí veio o AD&D, né? Era um negócio legal, mas ainda era Tagmar. Até que apareceu a oportunidade no aniversário de um amigo meu de jogar Vampiro. Olha só, Vampiro era o jogo interpretativo. Era jogo de RPG para adultos, né? Que era propaganda. Pelo menos foi o que todos os jogadores falavam. E eu fiquei louco, né? Queria, jogar com vampiro. Novidade, né? Deve ser muito louco, né? Você jogar com vampiro, Dark, você é anti-herói, você mata todo mundo. Entrevista com vampiro. E blá blá blá. Eu nunca gostei desse filme, mas tudo bem. Também não, nem dos livros. E lá foi o Netão jogar a sua primeira aventura de vampiro. Como eu não conhecia bulhufas, né? Não sabia nada daquela merda, resolvi fazer um mago, ou seja, um tremer. Só que o nosso mestre, muito legal... É o mago mais decepcionante de todos os RPGs, né, cara? Ainda mais que o mestre foi super legal e não deixou a gente pegar disciplina. Ou seja, eu era um tremer e não tinha nenhum poder. Mas como eu queria inventar, eu resolvi fazer um químico. Um químico muito louco, porque eu andava com produtos químicos na roupa, no jaleco. Né, imagina, o Rodolfo já falou, imagina se você tropeça e cai, né? Você explode. Bem, acontece que numa determinada cena... estavam todos os personagens atrás de uma vampira renegada, no apartamento dela, no 10º andar de um prédio. E eu, por algum motivo que eu não me lembro, eu acho que eu bloqueei, estava chegando depois. Ou seja, eu estava correndo as escadas para chegar onde que eles estavam. Niki abre a porta e tinha 2 lobisomens. Eu não conhecia lobisomem, eu não sabia nada. Para mim, lobisomem era amiguinho do vampiro. Os outros jogadores que já conheciam viram o lobisomem e saíram correndo, né? Coisa mais básica. O meu personagem não, falou, não, tudo bem, pode deixar que eu seguro eles, eu tenho uma garrafinha de ácido. A galera olhou pra mim e falou, ok, fica aí, né? Tchau! Vai nessa! Quando o narrador finalmente me descreveu o que era o lobisomem, que eu falei, fudeu, eu jogo a garrafa de ácido na cara dele. E errei. Bem, os lobisomens não desaceleraram. O primeiro que passou a grande adaga me partiu em 2 e foi tipo, a primeira faz tchananã e acabou meu primeiro personagem de vampiro.
Morto por um lobisomem partido em dois, isso que eu nem sabia o que era. A partir daí eu via que o lobisomem, né, o que ele era, e me apaixonei. Aí foi. Foi paixão à primeira morte, posso dizer. Muito bem, né? O lobisomem te pegou e você Sim, ser um Falou, uau, quero ser um cara desse. Uma semana depois eu tinha comprado o livro e já tava lendo. lobisomem. Do lobisomem, é lógico. Putz, grila. A minha primeira aventura de vampiro também é decepcionante. Bom, foi uma maravilha. Bom, foram 3 sessões que eu joguei. Eu jogava na Gibitec, enfim, em São Paulo. Consegui entrar numa mesa de um grupo lá, a gente jogava de sábado, né? E beleza, vamos fazer o vampiro. Era um jogo novo na época, né? Tava na moda, todo mundo, opa, vamos jogar vampiro. Peguei, fiz o meu personagem e a história era mais ou menos o seguinte. Nova York, um sábio Nosferatu havia juntado um grupo de vampiros bons. Vampiro, não, detalhe, vampiros bons. Na minha cabeça, o melhor vampiro é um vampiro morto. Peraí, não deu certo, Então, né? eu ia comentar sobre isso, mas pula, vai. Eu não gosto de história de protagonista vampiro, eu gosto de vampiro como monstro a ser caçado. Mas beleza. Então, vamos experimentar vampiro. Aí eu fiz uma Malkavian, no grupo tinha 2 gangréis, um Tremere e uma toreadora. E o Nosferatu, sabe, o Nosferatu nos reuniu para lutarmos contra os vampiros maus, protegendo a humanidade que nos temia. Não, essa é o melhor, Beleza. os vampiros bons. Não, Você tem os vampiros que vestem de azul e os vampiros que vestem de vermelho, né? Os bons e os maus, ok. Bom, então é o seguinte, ele mandou a gente para fora da mansão dele e falou, agora vamos proteger as pessoas. E a gente tá fazendo uma ronda na cidade. Você tá rindo? Passeando, vendo, né? Vai fazer uma ronda. Nossa, é verdade. É a origem dos super-heróis noturnos, dos X-Men noturnos, né, cara? Mas é perfeito, né? Bom, aí beleza. Tamo lá e de repente aparece um negrão com uma espada na mão, uma katana na mão, sobretudo de couro, caçando a gente e dando porrada em todo mundo. No final da história a gente descobriu que o cara chamava Blade. Só que ninguém conhecia o Blade, né? Naquela época não tinha tido filme, né? E era um quadrinho muito obscuro, né? No Brasil. Nossa. Não, o Blade, acho que não tinha, né? Era publicado no Brasil o Blade nessa época? Não. Obviamente o mestre conhecia, né? Bom, beleza, né? Então, temos esse Blade, que é um meio vampiro que caça vampiros. A gente, poxa, né? Ele caça vampiros mal. Nós também. safado. Por que a gente não pode ser, ele não pode ser nosso amigo? Porque nós somos vampiros inteiros, ele é só meio. E ele é mais poderoso, né? É a lógica do Beleza. Saiyajin. Segunda sessão. Nós estávamos lá, aí um vampiro fazendo uma ronda noturna, o vampiro foi atacar uma transeunte, nós impedimos. O vampiro vai, vou tacar aquela terra. Entendeu? Vou pegar. Não tô fazendo nada. Não, imagina, você tá trazer passando onde? na rua e de repente tem um vampiro atacando uma transeunte do nada, né? Tipo, olha lá, um vampiro atacando uma transeunte. É coisa mais normal que sei lá, acontece. cara, Nova York, em São Paulo é provável, né? Bom, beleza, né? Aí nós impedimos, para com isso, coisa e tal. Lutamos um pouquinho, sempre tinha combate. Aí aparece o tal do Blade de novo. De novo, né? Pra dar porrada na gente. Deu porrada na gente, aí depois o mestre descreve que aparece um sujeito super acrobático vestido com uma roupa de demônio vermelho. E começa a bater no Blade. Alguma coisa lá dentro da minha cabeça começou a me cutucar, né? O Marvete lá dentro ficou... Aí o mestre descrevendo, né? O Blade chama o cara de Demolidor. Eu falei... Aí alguma coisa comichando eu não aguentei. Falei, porra, o Demolidor com os sentidos dele já tinha percebido que nós somos mortos-vivos, né? O mestre olhou pra mim e falou, verdade. Ou seja, né, o Blade e o Demolidor começaram a dar porrada na gente e mataram o Tremere e a toreadora do grupo. Nossa. E os outros nós tivemos que fugir. No final, Basicamente a ronda noturna foi pra vocês apanharem. É verdade. né, no Tá final parecendo os Vingadores dos Grandes Lagos, cara. no final da história, para os outros jogadores não ficarem com o personagem morreu e ter que sair do jogo, né? O mestre terminou... Vocês eram a Liga da Justiça Antártica, né? Eram os X-Men noturno. Aí eles montaram outros 2 personagens. Outros 2 vampiros bons. Os 2 vampiros bons foram recrutados. Um Grujá e uma Ventru, que era repórter do Clarim Diário. Nossa.
Aí eu falei, tudo bem, já entendi a proposta. Né? Beleza, nós estamos no universo Marvel, somos vampiros do universo Marvel. Os X-Men noturnos. Né? Esse Nosferatu carecão é o Xavier... Ele era careca também. Nosferatu careca, bicho. Aí, tá, terceira aventura. Terceira aventura foi um apoteó, foi o épico, né? Porque terceira aventura era o seguinte... Galactus estava invadindo a Terra, o Quarteto Fantástico estava impedindo, estava sendo auxiliado pelos Vingadores, pelo Homem-Aranha, pela gente, o Blade estava lá. E todo mundo parou pra bater em vocês, tá o Galactus. E a gente ficou lutando com o Galactus, não tinha jeito, o Galactus matou uma galera de nós. No final das contas, né, o Richard, claro, o Senhor Fantástico, mandou o Galactus embora, ameaçando ele com o nulificador total. Né? Que diabos é isso? É a primeira aparição do Galactus mesmo, na história em quadrinho, que ele enfrenta o quarteto. O Reed Richards, ele invade a estação espacial, a casa do Galactus, e acha lá uns artefatos, né? Umas coisas, umas ideias, né? Por que o cara não destrói isso, né? E era uma arminha, cara, parecia um revolvinho, assim, entendeu? Um que era cachimbo, na verdade. Hã? Um cachimbinho, sei lá. Com gatilho, né? Que era o nulificador total, que tinha o poder de apagar a existência. Ah, que básico, né? E o Galactus deixava aquilo lá, né? Espalhado, né? Em cima de uma mesa. É tranqueira minha. O Richard ameaçou destruir tudo. Eu tenho certeza que o Galactus virou a hora que o Reed Richards mostrou pra ele, né? O Galactus falou assim, não, né? Na cabeça dele teve assim, mas que merda, por que eu não me livrei disso? Ou então assim, é verdade, eu sabia que isso estava em algum lugar. Não, ou seja, a primeira aventura de vampiro, eles enfrentaram o Galactus. Cara, e Galactus, bom, eu não joguei mais. Porque será, né? Essa foi a minha primeira impressão de vampiro. Mas uma coisa eu posso dizer, cara. Eu enfrentei Galactus, eu estava lá quando o Galactus chegou. Isso eu posso dizer. Você pode falar também que teve sua bunda chutada pelo Blade e pelo Demolidor. É verdade, olha, isso é uma honra praticamente. É verdade. Você apanhou de mestiço e de um cego. Mas eu sobrevivi ao Devorador de Mundos. E você, Marcelo, seu primeiro... comparada com essa história aí, a minha foi seu primeiro vampiro. Aconteceu o seguinte, nessa época, eu morava numa cidadezinha no sul de Minas, chamada Cássia. Não é Cássia dos Coqueiros e não é Santa Rita de Cássia, tá? Chama Cássia, ponto. Só Cássia. Só Cássia. Vamos deixar claro que se chamava... Cássia. Acho que ela tem 20 mil habitantes até hoje. Não, já deve estar com uns 19, tá? A galera foi morrendo, né? A Cássia é uma cidade bem legal porque ela é uma fita, é uma tira nas colinas do sul de Minas, assim. Então, a cidade é uma fita, ela é de comprido, assim. Você viu que a gente tem bastante ouvinte de Minas, né? É? Sim. Então, beleza. A galera deve até conhecer a cidade. Ou não. Né? Bom. Às vezes são eles, né? Eles se tiram lá. E isso era o quê? Eu morei lá 92, 93, 94. Negócio assim. Ou 93, 94, 95. Foram 3 anos. E aí o Daniel tinha acabado de ganhar o... Que na verdade, eu fiz a cabeça dele. Porque eu já tinha escolhido o meu presente. Meu pai soltava a gente, assim, foi em Belo Horizonte. Meu pai soltava nós 3, que o Gustavo ainda era pequeno. O Gustavo tinha nessa época, Gustavo de 80, meu irmão caçula é de 87, então ele tinha 5 anos nessa época, né? E aí meu pai soltou a gente numa loja de brinquedos em Belo Horizonte e falou, cada um escolhe um, né? Até tanto valor, assim. E aí eu tinha na minha cabeça que eu tinha convencido o Rodrigo e o Daniel a nós 3 trocarmos o nosso presente por um só, que era o D&D, que era como a gente fazia com videogames. Master System, Mega Drive, a gente ganhou assim. Ao invés de serem 3 presentes, era um presente só para os 3. O Daniel lembra que não, que na verdade eu já tinha escolhido um presente, o Rodrigo também, e eu o convenci a escolher o D&D. Mas olha que filho da puta que eu era. Não, o irmão mais velho tem esse poder mesmo. Olha que safado. E como ele era trouxa. Mas tudo bem. Tinha 11 anos, né? E aí, levamos o D&D pra casa, e a gente tava jogando já há algum tempo. Alguns amigos nossos lá de Cássia começaram a jogar com a gente, porque eles jogavam Tagmar. E o D&D... era uma coisa assim, nossa, aqui é um RPG muito difícil, é um RPG foda, aqui é o primeiro RPG, que não sei o quê. A gente começou a jogar com uma galera lá, com os 3 caras lá. E aí, eu ouvi eles falando de vampiro. Tinha um desses caras, o Eduardo, que ele... Parece que ele jogava vampiro, ele conhecia uns caras que jogavam vampiro, a máscara. E ele contava que assim, porque é um jogo que a gente joga lá na sala de casa e não tem... Aí eles começavam a descrever, eu falei, pera um pouquinho. Você joga um RPG que não tem mapa?
né? Não tem dungeon, não tem tabuleiro. Meu Deus, né? algo sem dungeon. Não tem tabuleiro, não tem figurinha pra você mexer. Não tem, fica sentado na sala mesmo. Aí onde é que vocês jogam os dados? Não, quase não joga dado. Eu falei, que RPG idiota é esse? que não tem dungeon, não tem mapa, não tem miniatura e não joga dado? Isso não é RPG. Que graça que coisa idiota. Mas eu pedia pra jogar com eles e não jogava porque o grupo tava completo, etc. Ou era um povo mais velho, não lembro. Mas eventualmente um cara do Rio de Janeiro, primo de outro cara que jogava com a gente, o Rildo, foi pra lá. Deve ter ido pra lá umas 2 ou 3 vezes. Meu primeiro jogo de AD&D foi Dragonlance, foi com ele. E o jogo foi um 0 à esquerda também, porque o cara tinha os livros em inglês do AD&D, porque a Abril não tinha lançado ainda, e não sabia inglês. Então foi ótimo a primeira aventura, né? Fantástico. Ele inventava. E aí ele tinha vampiro. E aí ele tinha vampiro. O vampiro dele era autografado pelo próprio Mark Renhagen nessa época. Eu sei que estava isolado lá no interior de Minas. Já tinha de RPG, já tinha Dragão Brasil, né? Meu, okay. Se tivesse gás lá nessa cidade, já era muito, né? Agora, eu não lembro se isso já é vários anos depois, se isso já é 95, um negócio assim, já tinha o AD&D, eu não lembro. Que ele chamou a gente pra jogar vampiro, como é que ele chamava, gente? Rafael, acho que era Rafael. E aí fomos eu, o Rildo e o Jusemar, que era outro cara que jogava com a gente. Não lembro se o Eduardo jogou também. O quê? Nada, só um comentário que eu fiz em silêncio. Putz. Eu não lembro se o Eduardo jogou com a gente, eu sei que ele fez o jogo de vampiro, e meu primeiro personagem era o Malcaviano, que vestia uma... meu também. Que vestia uma camiseta do Homem-Aranha, que era o uniforme do Homem-Aranha 2099, e andava com um machado de prata. Porque ele tinha nos avisado que os lobisomens eram vulneráveis à prata e os lobisomens eram os inimigos dos vampiros. Eu falei, beleza, eu olhei na lista machado. Eu falei, eu quero um machado de prata. Mas ele tem ocultação J, que é de jaqueta, né? O S, sobretudo. Eu falei, beleza, então eu vou usar um sobretudo. Né? O Homem-Aranha 2099 com machado de prata. Com sobretudo e um machado de prata. Porque... né, tinha que ter. Tava lá na ficha, tinha preço, eu tinha dinheiro pra comprar, comprei o machado de prata. Muito bom. Afinal, né, machado... Vocês Acho que Malcavia pode, né? Você sabe o que eu lembro dessa aventura? O quê? Como a gente morreu. É a única coisa que eu lembro da aventura. A gente ficou preso dentro de um túnel com um lobisomem lá dentro. Pra variar. Verdade. E a gente matou o lobisomem. Olha só que impressionante, né? Não, eu quero não saber as regras. Com certeza, cara. A gente matou o lobisomem e teve nós fomos soterrados lá dentro. E morremos de fome, entramos em torpor, né? É tudo que eu lembro da minha aventura de vampiro. Eu lembro, cara, eu era um malcaviano. E o que é malcaviano quando você tá jogando RPG com 15, 16 anos? Você é um cara engraçadinho, né? Você é o bobo, né? Aí você cresce. Vocês tudo morreram, só eu sobrevivi à primeira aventura de vampiro? E sobreviveu ao Galactus. Você não só sobreviveu ao Galactus. Mas minha vida também contava o Thor, o Capitão América, eu tinha Verdade. uma equipe boa me protegendo. Cacete. Cacete. Bom, não sei se é uma regra, mas contem pra nós a sua primeira aventura de vampiro pra ver o que aconteceu. Se foi tão trágica, né? Bom, e aí, gente? O pior jogo de todos os tempos. Pior jogo de todos os tempos. E o duro é que esses dias não, alguns meses atrás eu tava conversando com alguém sobre isso, cara. Pior jogo que eu joguei. É que a gente costuma lembrar do melhor jogo, né? Claro. Contem aí enquanto eu lembro do meu. Tá, eu comecei, você começa agora, Rodolfo. Mas eu que acabei de fazer a pergunta? Bom, então vamos lá. O pior jogo de tudo. É verdade, você fez a pergunta porque você já tinha um jogo em mente, né? Tenho, né? É que eu vou cair na mesma coisa que vocês. É difícil de lembrar, né? Eu poderia colocar essa história do Galactus como pior se eu não tivesse sobrevivido ao Galactus. Né? Mas o pior de todos foi uma aventura de D&D da Grow, que o mestre, que não vou dizer o nome dele para poupá-lo de chacota. A brincadeira dele era a seguinte, né? Vocês estão aqui na dungeon e tudo te mata. Até a dungeon, né? Tudo te mata, né? Você caminha, cada quadrinho, porque era aquele que tinha quadrinho, né? Os quadradinhos, era aquela dungeon de Zanzibar. Nossa, era do Hero Quest, né? Um negócio assim. Você rolava, na verdade, vocês estão jogando Hero Quest, você rolava pra vestir armadilha no quadradinho, né? Isso não é D&D. Acho que é Hero Quest, isso aí. É o seguinte, cada quadradinho uma armadilha. Nós estávamos sem armas e
aquela fileira de anjo, aquele corredor da dungeon era armadilha a cada passo. Outro corredor era monstro a cada quadradinho. Nossa. Não, e era monstro assim, ele não colocou o goblinzinho, né? Era os monstros mais fodônicos que tinha, quer dizer. Morria uma galera, agora faz outro. Quer dizer, morria uma galera, agora faz outro personagem. Eu começava de novo. Nossa. Foi a pior coisa que eu joguei. Se abria a porta de uma sala, desmoronava todo o chão, não sobrava nada. Não tinha onde ficar. A sala inteira era nossa pão. Aí você caía o quê? Umas lâminas pra cima, assim, deitado. Nossa, a diversão dele era matar personagem. E com requinte de crueldade. Foi só isso. O cara rindo, e a gente... Nossa, não tem uma chance. Foi o pior. Você lembra que ano foi isso? Nossa, muito no comecinho. Esse foi um dos meus primeiros jogos. Tá. O que eu posso falar que foi uma das piores... lembrei da minha. Foi um jogo de vampiro também, só que era Vampiro Idade das Trevas. O nosso mestre, que eu também não vou falar o nome para poupar de chacota, tinha feito uma aventura baseada no... Ele pegou uma história muito boa e fez a aventura em cima. O problema é que essa pessoa não lida muito bem quando você sai do roteiro. Eu sei quem que é esse cara. Não fala! Então, o que aconteceu? Nós deveríamos ir pegar um baú que estava sendo levado para, se não me engano, para Roma, porque o exército dos Hunos estava invadindo e destruindo tudo. E essa caixinha tinha a solução para salvar Roma. Sabe que eu fui chamado para participar dessa aventura, né? Nessa época, eu morava 2 quadras da casa do mestre. E eu fui chamado para jogar essa aventura e não fui. Ainda bem. Graças a Deus. Só que o que acontecia? Nessa época, eu tava numa época dark. Eu queria jogar com o personagem mal. Então eu fiz de fazer as pessoas sofrerem. Tipo, ele tinha dominação, a diversão dele é sair pela noite mandando as pessoas se suicidarem. É tipo o cara que mestrou pra mim. Assim. Não, esse era o personagem jogador. Tá. Os outros personagens eram também todos personagens maus, entendeu? E a aventura era uma aventura de esperança, né? De salvar. A gente tava um pouco se fudendo, a gente não queria salvar Roma. A gente queria que Roma pegasse fogo. O que aconteceu? O mestre fez a gente abrir a porra da caixinha. E a caixinha tinha um dos cravos que tinha prendido Jesus na cruz. Não eram 4 e alguém fez uma conta e falou, peraí. Não, era o 5º cravo que foi roubado pelo... 4º cravo. Ou 4º, desculpa. De qualquer forma, tem cravo demais. Tem cravo demais. Alguém falou assim, tá sobrando um cravo aqui nesse negócio. Tá, eu acho que ele deve ter cometido o mesmo erro que eu. A questão foi um cravo que foi roubado pelos ciganos. Nossa, cigano? Os ciganos roubaram esse cravo, que era o cravo que ia ser colocado no peito de Jesus. No peito? Pra quê, né? Tipo, não, fica aí, peraí. Imagina o tamanho do negócio também. Era uma adaga, né? Tipo, ele tá escorregando. Beleza, prega no peito. Ou seja, era um dos era um dos artefatos sagrados mais poderosos que tinha. Tá, entendi. É o Santo Sudário. Algo assim. Aí eu falei, beleza, eu vejo aquilo e viro pó. Claro. Né? Puta, meu personagem é mau, então eu tenho a alma. Mas não podia. O que aconteceu? Todos os personagens foram convertidos. Nós ficamos bonzinhos. Nossa. É o tipo de conversão que todo pastor de igreja protestante queria fazer, né, cara? Você olha pro negócio, converteu, cara. Aí a gente teve que ser obrigado... Vocês podiam trabalhar lá pro meu mestre Nosferatu, né, em Nova York. Nós fomos obrigados a concluir a aventura porque nosso personagem perdeu a vontade própria. Nós viramos as coisas mais belas do mundo. Um dos jogadores falava que ele tinha metamorfose. Ele parou de virar morcego e virava uma pomba branca. Foda quando acontece isso. E foi foda, porque acabou a aventura, né? Ele narrou, ele queria fazer a narração do cravo chegando em Roma e impedindo que os hunos invadissem. E aí acabou a aventura e, puta, né? E aí, uau, né? Foi eu achei foda. Que você ia contar daquela que ele matou todo mundo e no final só sobrou o personagem do Murilo que se enfiou dentro do carro e aí ele esmagou o carro. Não. É que esse daí eu tava dormindo. Esse mestre, a gente já teve várias aventuras. Ele não ruins. serve pra mestrar vampiro. Ele não serve pra mestrar. Nossa, que pesado. E você, Marcelo?
Olha, vocês me desculpem se eu contar o nome do mestre que fez essa aventura pra mim. Se contar que não seja Neto Rodolfo, tudo bem. Não, eu vou dizer quem foi que fez a minha pior aventura de todos sempre, fui eu. Nossa. Porque é o seguinte, eu sou DM 9 de cada 10 vezes. Eu jogo muito pouco. Acho que nos últimos 2 anos, Rodolfo, aqui em Ribeirão Preto, eu joguei RPG como jogador mais vezes do que em toda a minha vida de RPGista. Nossa senhora. 9 de cada 10 jogos que eu participo até hoje, eu sou DM. Então, eu tava pensando aqui, qual foi a minha pior aventura? Eu não consigo lembrar. Aí eu lembrei. Foi uma aventura que eu fiz. Essa é outra coisa que eu ia perguntar. Na verdade, foram 2. Eu nem sei se os jogadores acharam ruim, entendeu? Eu não me lembro. Já fiz aventuras vagabundas de acabar e a galera me cumprimentar. Falando, nossa, a aventura foi boa. Eu falei, vocês não sabem do que vocês estão falando. Essa aventura foi nas coxas pra caramba. Mas enfim. Uma foi... chamava... Na verdade, eu poderia contar umas 4 aqui. Fora de brincadeira. Primeiro teve uma que eu não lembro direito, chamada A Aposta. Que eu peguei... A bosta, né? Acho que o Rodolfo pensou a mesma coisa que eu. E eu fui... Acontecia de eu ir... Depois que eu mudei de Cássia, eu morava em Rio Preto, eu ia... Uma vez por ano, eu ia nas férias, ou de meio do ano ou do fim do ano, eu ia ou pra Cássia passar um fim de semana, com o Jusemar lá na casa dele, ou pra Franca passar uma semana lá na casa dos Capela. A gente passava, era a semana nerd, né? Só jogando videogame, era Warcraft, né? Passava a madrugada jogando Warcraft 1, ou Diablo, ou jogando RPG. Nossa. E, eu lembrei de uma aventura muito ruim que o Luiz fez pra gente, mas as minhas ganham. A aventura do Luiz era ruim porque ele narrava dia após dia, sabe? Não acontecia nada. Nossa, o Marcelo lembrou de tantas aventuras ruins que ele não consegue falar uma. Cara. E aí eu fui lá Cheguei lá em Cássia e tava o Eduardo lá. Eu quero jogar também, porque o Eduardo acho que estava em São Paulo nessa época. Eu falei, caralho, não tem aventura pronta, né? Beleza, era Advanced Dungeons and Dragons. Aí eu inventei uma aventura. Como eu não estava preparado, eu peguei o personagem do Semar e transformei ele, que era um mago. E aventura pra magos tem que preparar pra caramba, né, cara? Eu transformei ele num clone do Jean-Claude Van Damme. E eles foram andando pelo mundo atrás de um... Não lembro do que, de um artefato que eles tinham que ir atrás. Era um personagem do Eduardo com o personagem do Josemar, que na verdade não era dele, que era o Van Damme. Van Damme. Eu sei que no fim das contas eles entram num pântano, enfrentam as tartarugas ninja. O quê? Meu Deus. Beleza. Tá Deus. Ai. E eu sei que a aventura foi tão ruim que o Josemar até hoje faz questão de me lembrar dela. Nossa, isso é pesado. Então, E foi vagabunda, porque eu simplesmente falei, você vai jogar com o Junior Calx? Então tá aqui o Junior Calx. Ele foi transmutado. Eu falei, beleza, né? Eu estou jogando com o meu personagem que não é meu personagem. Eu sei que foram rolagens aleatórias, sabe? Eu inventava as estatísticas dos monstros, enchia eles de porrada, depois eu ficava com dó e os monstros morriam num golpe só, sabe? O monstro tem o Push Ele Me não Button. queria, Era o Push Me Button, entendeu? Você apanhar, você acertou o ponto e a cabeça sai, né? Puf! Você não queria mestrar, fala a verdade. Não, eu tava completamente despreparado. Eu fiz porque eles falaram, você vai mestrar pra gente. Eu falei, tá bom. Nossa. A outra foi, acho que você participou, né? Jogando na casa da Camila, quando o Murilo namorava a Camila. Já era D&D terceira edição, acho que já tinha sido até a 3,5 e a galera nunca tinha jogado. O Murilo tinha acabado de comprar o D&D e eles queriam que eu não jogasse a aventura de D&D. Narrasse pra vocês, que eu era o jogador do narrador de D&D, né? O DM. E aí eu peguei e falei, então beleza, eu vou mostrar pra vocês, vou narrar pra vocês a aventura com a qual eu narrei pela primeira vez. A aventura que eu narrei... Eu não participei. Você não... a Dungeon de Zanzibar. Isso. Eu falei... Do Klingon. Eu falei pra eles, eu vou narrar a aventura que eu narrei pela primeira vez pra vocês. Joguei a Dungeon de Zanzibar, com todas as regras, direitinho. Só que chegou uma hora, era o Murilo... Não, tava uma galera, você chamou o Nossa, Marcelinho, chamou... não sei se eu acho que o Rui tava jogando, a Camila, o Alex tava jogando, eu não lembro... Porra, foi muita gente. Eu não lembro. Eu não tava, mas eu ouvi as histórias. Foram umas 5 pessoas jogando. 5, 6 pessoas. E aí tinha uma coisa muito legal naquela dungeon, que ela era difícil. E se você morresse, o seu novo você rolava de novo, um novo personagem. Isso mesmo. E aí você era encontrado dentro de um saco na próxima sala, né? E aí eu sei que chega naquele corredor, que é o corredor 8, eu acho, que tinha uma portinha lá na frente. Tinha 2 quadradinhos. E lá de dentro saíam 2 orcs. E na época a gente tinha piada de que os Klingons eram orcs espaciais. Né?
E aí, eu sei que o personagem do Murilo, coitado, o cara tava numa maré de azar, ele só tirava um. Ele era um ladrão que tinha uma besta, então ele ficava dando tiro de advertência. Ele simplesmente não acertou. Ele dava só os tiros, era tudo pra cima. Aí eu sei que a aventura tava fácil, os caras estavam, o jogador velho de guerra, né, estavam se coordenando bem entrosados, estavam se coordenando bem pra caramba, a aventura tava fácil. Com exceção, assim, o fator de dificuldade era um personagem do Murilo. Que ficava acertando os outros. Aí né? eu saí, eu sei que saiu. Eu sei que saíram 2 orcs daquela salinha, né? E eles enfrentam e matam muito fácil. Aí eu faço com que saia um 3º orc lá de dentro, né? E não cabia, né? Só cabiam 2 orcs lá dentro. Sai um 3º orc. Meus amigos, esse orc aprontou um estrago. Ele matou o grupo inteiro. Sobrou só o personagem do Murilo, que saiu correndo, foi voltando até lá na primeira sala, que era a cela, que eu fiz esse orc, era tão foda, que ele andava, ele não corria atrás do personagem do Murilo, ele ia andando. O Jason, né? É o Jason. Ele vira a esquina e tá lá. Eu sei que no final eu tava de saco cheio, o personagem do Murilo escondido nas sombras, tentou disparar contra ele 3 vezes, errou 3 vezes, eu ainda deu uma Ele de abriu a migué. porta de uma sala e tinha um monte de gente no saco. Eu dei uma de migué, não foi isso mesmo, eu dei uma de migué, falei, não, ele não viu você, sabe, tenta de novo, eu falei, quer saber, primeira jogada que ele acertar, ele mata esse monstro. Matou, aí claro que na sala seguinte ele encontrou todo mundo, mas já tava todo mundo de saco cheio, não acabou essa aventura, acabou aí. E depois eu sei que ele foi lá na frente investigar e abriu a porta da portinha e falou, pera um pouquinho, Marcelo, essa porta tem, essa sala tem 2 quadradinhos? Eu falei, tem. Então como é que saíram 3 orcs daqui, né? Conclusão, o orc na verdade não era um Klingon, que ele foi, depois que os orcs morreram, ele foi teletransportado pra sala, depois que os orcs morreram, e limpou todo mundo, assim, acabou tudo. Explica o poder dele, a força dele, né? Cara, eu não sei se o povo achou aquela aventura ruim. Eu achei péssimo. Essa é foda. Essa é foda. Olha, valeu de lição. Eu nunca mais depois disso, corrigi uma aventura depois que eu achei que ela tava fácil. Ah, tá fácil? Vai continuar fácil. Eu tenho outro tema. Eu tava conversando com o Rodolfo antes de começar a gravação, acho que é legal. Mas antes, já estamos na metade? Quanto é que tá aí? Já passou da metade. Então vamos jogar aí então alguns comerciais dos nossos podcasts parceiros. Ok, hora do comercial. Tcharam. On THACO, we talk about gamers and the gamer life, and dice, like the D20. That's a good one. And the D10. Always a favorite. And the D6. Timeless, but never the D12. Yeah, fuck that die. THACOpodcast.com. Save versus awesome. Eu sou Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E nós convidamos vocês a visitarem o blog e podcast rolando20.com.br. O blog de D&D que é crítico. Hi, this is Sean Nittner. And this is Justin Evans with Narrative Control, a podcast about our gaming experiences. Come on over and visit us at narrativecontrol.com. The conversation continues there. Hi, this is Ross Payton, one of the hosts of Role Playing Public Radio. And I'm Tom Church, the other guy. Yeah, we do a regularly updated podcast on RPGs. We do at least 2 episodes a month. We offer commentary, comedy, and actual play. And occasional and inane stuff no one cares about, too. Exactly. Our commentary, each episode focuses on a gaming topic, such as how to deal with large groups, or horrible gamers, or how to make old games new and again. Comedy offers such stories as the Law & Order, a fantasy D&D version of Law & Order, and our actual play does games such as Call of Cthulhu, the end of the world as we know it. So if you're interested in any of that, give us a try. And if you're interested in inane stuff, give that a try too. Yeah, Role Playing Public Radio, slamdesign.com/RPPR. Attention, this is a public service announcement from fistfulofcomics.com. The difference between love and like is swallow and spit. Fistfulofcomics.com. We now return you to the scheduled podcast. Thank you. Estamos de volta. O que você ia dizer, Netão? Nossa, nem lembro. Ah, lembrei. Então, aproveitando o seu ensejo de aventuras ruins, mas não nesse nível, né? Nesse nível, quando você narra uma aventura, às vezes você abusa um pouco do seu poder de narrador ou de DM, né? Às vezes, necessariamente. Necessariamente, às vezes não tanto, né? Então,
Vamos falar umas histórias, né? De quando a gente exageramos um pouquinho a bem da aventura, mas é que sai um pouquinho acima momentos em que nós somos tiranos, então? Não, momentos que você jogou uma vaca. Momentos da vaca. Tem lá em Franca, a gente chamava de VM, não, vocês ainda chamam de VM, que é a vontade do mestre, né? E aqui em Ribeirão Preto chama vaca, por coincidência, vaca é um termo comum para designar, no mundo RPGístico, é um termo comum para designar o autoritarismo do DM. Eu me lembro vagamente, conversei com o Fábio, ou melhor, Sheldon, eu conversei com o Fábio sobre isso, que eu queria ver se eu achava esse texto. Eu me lembro... Vê como estamos antenados? Há uns 15 anos atrás, a internet ainda era... Eu lembro que meu pai eu lembro que meu pai tinha acabado de comprar um modem da US Robotics, 14400, cara. Era o ápice, custou caro pra cacete. Nossa, e eu me lembro de ter lido, eu não sei se o Fábio me mandou, se eu vi na RPG, como é que chamava aquele site RPG Net, uma porra assim, um texto que um cara, ele começa a falar de vacas, né, que o jogo Demis atirando vacas nos jogadores, ele chega a calcular quanto de dano, no AD&D, eu acho, quanto de dano que uma vaca vinda do espaço daria nos jogadores, sabe? Nossa. Era um texto legal pra caramba, tirando sarro de excesso de regras. E eu conversei com o Fábio lembra desse texto. Só que, putz, um dia eu fiquei sentado umas 2 horas no Google procurando e não achei. É um texto muito velho. É pós-BBS, sabe? O Netscape 2.0 ainda. Então a galera tava começando a engatinhar a internet. De mofo. E não achei esse texto, mas a ideia de arremessar uma vaca nos jogadores é comum. E é inconsciente coletivo, porque o jogo Rodolfo, sem saber de nada disso, porque o Rodolfo é um analfabeto tecnológico, ele arremessou uma vaca. É comigo mesmo. E essa história é perfeitamente justificável, né, cara? Você aconteceu, né? fez sentido. Quer dizer, não, né? Não, mas... Então, bom, nada melhor do que o Rodolfo começar contando a história da vaca. Não, eu acho que você devia começar. Eu? Sim, porque eu comecei, o Rodolfo começou, agora você começa. Mas eu não lembro uma história. A sua melhor vaca. Diga-nos a sua vaca. A minha melhor vaca, acho que foi transformar o personagem do Josemar no Van Damme. Isso é uma puta forçada de barra. Foi. Não, teve uma outra vaca que essa foi uma forçada de barra. Tipo assim, a forçada de barra, que a ideia do VM é você precisa fazer aquilo. Depois, mais tarde, às vezes muito mais tarde, os seus jogadores começam a se lembrar daquilo como um VM, né? E começam a te criticar ou a tirar sarro por causa daquilo. Teve uma com o Josemar também. O Josemar foi um cara com quem eu joguei RPG durante 16 anos. Uma única campanha durou 10 anos. Ela se encerrou agora em julho. Foi quando tava pra chegar... Eu lembro que acabou a aventura de 3, que foi quando eu encerrei D&D 3ª edição. Foi a última aventura, foi aquela aventura de fim de mundo. Todo mundo com 20 níveis. O mundo tá acabando, temos que salvar o mundo. Encerrou a aventura, fechou a história. Nunca mais joguei, né? Nunca mais vou jogar D&D 3ª edição. 2 semanas depois chega o meu D&D 4ª edição, né? Foi para encerrar uma história de 10 anos, encerrar uma campanha de 20 níveis e para encerrar o D&D. Então tem muita história com o Josemar e muita história com o Junior Calx. A maioria das quais eu não gosto de lembrar. Tem muita história boa, mas tem muito mais história ruim. E teve essa em que eu pus uma aventura, peguei uma aventura pronta na internet que eu achei legal pra caramba, chamada Os Orcs de Galazar, The Orcs of Galazar, que era um dragão verde, que tinha uma... Eu gostei da premissa da história. Essa aventura é encontrada na internet, eu vou colocar na show notes. Do AD&D. E tinha um dragão verde com orcs como as seclas. E eu fiz essa aventura para juntar os 2 personagens favoritos dos meus irmãos, o Rodrigo e o Daniel. Os 2 personagens eram Litnos e Vestígios. Você jogou com o Litnos um tempo, né, Netão? Seu personagem Ramos de Oliveira jogou com o Litnos. Ramos de Oliveira. Pra mim é o melhor nome de personagem. Eu fiz uma vez uma lista dos 10 melhores e 10... Eu perdi essa lista. Dos 10 melhores e 10 piores nomes de personagem de RPG. Nos 10 melhores, acho que tinha uns 3 seus, cara. Nossa, depois a gente vai conversar sobre isso, porque tem umas coisas boas aqui pra listar. E aí... Eu fiz essa aventura para juntar o Junior Calcos com o Litnos e o Estígios. Fez uma aventura lá de salvar a princesa, não sei o que, foi legal pra caramba. Eu lembro que no final o monstro foge. Eles enfrentam o dragão e ele foge. Aí eu falei, vou guardar esse vilão para usar anos depois. E eu acabei usando. Só que aí, o personagem Junior Calcos nessa época devia estar no 7º nível, 9º nível. E aí a gente encontra o Galazar anos depois, em termos de história e em termos de jogo, né? E o personagem do Josemar estava muito mais poderoso. Claro que
o dragão tinha que ser muito mais poderoso. Então essa foi a minha VM. Ele volta, na verdade foi anos depois em termos de jogo, dentro do nosso mundo, e no jogo foram só meses. Foi um negócio assim, né? No mundo do jogo foram só meses. E aí ele volta para tomar satisfação com o Galazar, porque ele acha que o Galazar tinha desaparecido com o reino dele, que na verdade tinha ido para Ravenloft. E aí ele vai querer enfrentar o Galazar. E ele tá muito mais poderoso, ele tá com muito mais níveis, e ele vai enfrentar o Galazar. Eu falo, beleza, você entra lá, dá umas porradas nos orcs, tenta conversar e o Galazar já sai dando porrada nele. E eu comentei, você repara que o Galazar está maior, o Dragão Verde está maior do que se você se lembrava. Só que o Josemar comentou eu adverti para não fazer isso. Ó, você não vai enfrentar um dragão sozinho, não sei o que. Eu sei que foi o primeiro reset que eu fiz numa aventura na minha vida, e o único até hoje. O Junior Calcus apanhou, morreu, aí eu ressuscitei ele já em Ravenloft, sabe? Porque eu não queria acabar a aventura naquele momento. Eu não tenho problema em que o jogador morra, né? Mas ali... eu ia morrer de pau duro, porque tinha muita história pra contar, tinha muita aventura pra contar. Então eu falei, beleza, pula, você acorda aí, começa a descrever o Ravenloft, né? No fim das contas, o Josemar se arrependeu do que fez, falou assim, Marcelo, vamos voltar lá no que tava, né? Voltamos. Save point. Exatamente, nós apertamos F6, usamos Save State, e aí voltamos. A minha VM foi isso, ele foi lá querendo enfrentar o Galazar, que ele tinha enfrentado tempos atrás, estava com bem menos níveis. Ele estava no 7º, no 9º, depois ele estava no 15º, 16º. Quer dizer, claro que ia bater no Galazar. O que eu fiz? Eu subi o Galazar uma categoria de tamanho. Fui lá na ficha e fiz o Galazar uma idade de jovem para adulto. Para ele ficar mais poderoso. Né? Porque... Mas até que foi leve, foi uma vaca leve. Foi uma vaca do mestre. Eu devo ter tido vacas muito mais pesadas, mas eu precisaria consultar os meus antigos jogadores para ver, coisa que eles ficaram revoltados. Agora que eu me lembre, pra mim foi a mais forçada, completamente sem justificativa, foi essa. A minha vaca que deu origem ao termo aqui pra gente, né, foi o seguinte: eu estava sendo obrigado a mestrar vampiro. E a situação é a seguinte, eu queria que os vampiros ficassem presos na cidade, estava sendo destruído porque estava chovendo meteoros do céu na cidade. Olha só, vou jogar vampiro, vamos! Vamos, eu vou matar vocês. Beleza, né? Só que eu queria que eles ficassem vivendo naquele caos, né? Um dos vampiros decidiu que ia fugir da cidade, invadiu a base militar da cidade, roubou um caça e ele tinha condições na ficha de pilotar um caça e fugir. Não era um caça, era tipo um Learjet, não era? Eu não lembro de jeito. Mas você tá esquecendo uma coisa, de como é que tinha esse golem ou esse gárgula levando pra lá e pra cá. Ele não falou do gárgula ainda. Ah, tá. Não, o gárgula, ele tava... Ele eu não lembro direito isso aí, mas o gárgula ele não deixava ninguém sair da cidade. Mas alguém tinha invocado essa gárgula, não tinha? Ele quando ele tentou sair, ele acabou invocando. O Gabriel, não foi? O João. Foi o João. Ah, achei que era o Gabriel. O Gabriel o Gabriel, ele tinha ido pra debaixo de uma igreja. Isso. E tava sacaneando com o culto, né? O negócio. Bom, já que tu tá indo pro inferno, né? Ele foi só se divertir um pouco antes. Juntar o capeta. Bom, mas aí então o João tá querendo fugir da cidade, ele pega o jato, o avião, consegue fugir. Porque a única coisa que estava intacta na cidade era a base militar. Era a base militar que aguentou os meteoros. Aí ele pegou, decolou, e eu não consegui pegar ele, não consegui fazer ele ficar, ele teve condições nos dados de fazer isso. Eu botei o gárgula atrás dele e falei, fudeu, ele vai sair da cidade, e o que eu vou fazer agora, né? O cara vai estragar minha história, vai estragar minha crônica. Olha só, Aí ele perguntou pra mim, bom, onde que eu tô? O que tem lá embaixo? Eu falei, bom, você já tá na área rural, né? Agora só tem fazenda e coisa e tal. Eu falei, beleza, então eu continuo indo, vou pra Nova York. E eu falei, puto, o gárgula podia fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Pensando, né? Eu falei, bom, o gárgula podia pegar alguma coisa lá no chão e tacar em cima do avião. Né? Aí na minha cabeça fez muito sentido, né? Não tive dúvida. Na minha cabeça eu pensei, o gárgula desce, pega uma vaca de uma fazenda, sobe com ela e solta ela bem no cockpit do jato. Só que eu não descrevi isso, eu descrevi o cara pilotando e caindo a vaca no cockpit, fazendo aquela lambança que eles tragam, caiu o avião e coisa e tal. Os jogadores mudos, olhando pra mim com a boca aberta. Né? Fomos atacados por vacas, né? Eu pensei assim, puta, eles
pegaram minha comida de bola, né? Porque eles vão virar pra mim e perguntar como é que um gárgula voa na velocidade de um jato. Não, desceu, pegou a vaca, Foi subiu atrás. de novo, foi atrás do avião e arremessou, né? É o gárgula Rocketeer, né? Vão falar disso, mas não era. Eles estavam indignados com a vaca. Se fosse um carro, uma pedra, uma pessoa, tudo bem. Mas você matar o cara com uma vaca caindo do céu era indigno pra eles. Eles ficaram terríveis. E a partir de então, toda vez que eu dava uma ajeitadinha, assim, uma forçadinha pra coisa ficar, né, do jeitinho que você queria. Pra não estragar a história, eles vinham, isso é vaca, você tá tirando vaca, a vaca vindo. Então, mestres têm a tendência a tirar vacas no jogo. O exemplo típico é aquela, você quer que os jogadores entrem na mansão, né? Eles estão andando pela estrada. Ah, vocês estão andando pela estrada e tem uma mansão. A gente continua em frente. Chove. Aí começa a chover. Ah, não, tudo bem, Thiago, mas vocês estão cansados, estão ensopados, estão só. Não, mas a gente tá bem, a gente tem lembas aqui, a gente continua. Aí um exército de mortos-vivos se levanta lá no horizonte e diz, tudo bem, mestre, a gente vai entrar na mansão. É isso que você quer? É, por aí. E você, Neto? A minha não é assim, não é tão VM, mas é. Foi uma aventura Você de quer dizer que lobisomem. vaca é grave, né? Uhum. Não, é grave. A vaca tá um nível acima de VM, né? Era uma aventura de lobisomem e eles estavam... Eu não me lembro o porquê. Eu sei que eles estavam na Amazônia. E já fazia tempo que eu tava querendo colocar um dinossauro, né? Um mocolé. O que eu fiz? Eu falei assim, Já tô lembrando dessa história. Eu tenho um grupo com 5 lobisomens. Eu não queria colocar o parque dos dinossauros inteiro pra eles. É que não lhe ocorreu colocar o Galactus, né? Então eu falei, beleza, eu vou pegar e vou colocar um único mocolé. Com o conhecimento das regras e burlando um pouco, eu fiz um tiranossauro lá, um mocolé, que ele simplesmente tinha mais de 30 dados de absorção. Nossa Senhora. Não, ele era invulnerável, né? Praticamente invulnerável, não dava pra causar dano nele. Os jogadores, quando causavam muito, causavam 11 dados de dano. Esse é o problema de você poder fazer seu monstro caseiro, cara. Verdade. Então, ele era invulnerável. Por quê? Eu queria que eles vencessem ele de outra forma. Cara, eu já fiz essa cagada mais de uma vez. Eu vou fazer um monstro muito foda para os jogadores fugirem. Jogador não foge. Só se estiver jogando com o Chulo. Aí ele foge. Você coloca uma cabeça rolando. Eles vão fugir. Então, e eu coloquei isso pra eles poderem enfrentar o cara. O cara não era muito poderoso. Ele era só muito resistente, não morria. Então eu coloquei esses caras pra eles enfrentarem e ter uma batalha legal. Legal. Tá? Legal. Aconteceu. Legal na sua cabeça. Na minha cabeça era muito legal. Aconteceu, em determinado momento, algum jogador conseguiu fazer o dom que derruba o oponente funcionar. E o bicho caiu no chão. Blue. Aproveitando-se disso, um dos outros jogadores foi lá com as adagas e com toda a força e atacou os olhos do mocolé. Ele fez um dano absurdo, deu 9 níveis de vitalidade de dano. Eu falei, beleza, então é o olho, ele deve ter 1/3, eu coloquei 1/3 da vitalidade e tal. Nossa, no olho. No olho, né? Cara, 1/3 é 10 de vitalidade. E eu fui muito bom nos dados e absorvi todo o dano. O jogador simplesmente ficou indignado que ele passou as garras no olho do mocolé e saiu faísca. Né? Que falou, puta merda, é uma retina de titânio, né? Eles simplesmente nunca perdoaram isso. Lente de contato de adamante. Realmente, eu fiz a VM porque eu não queria que o mocolé morresse de uma maneira estúpida, né? Escorregou na casca de banana e tomou uma furada nos olhos. Né? Olha que estúpido. Né? O meu vilão! Então eu dei um pouquinho mais de vitalidade pro olho. Só que eu fui, o lance é que ele conseguisse cegar ou causar algum dano, mas ele absorveu tudo. Ele simplesmente riscou as garras no olho do mocolé e eles nunca mais perdoaram isso. E virou piada interna. Sim. Até hoje, quando acontece alguma coisa que o DM consegue absorver tudo,
eles falam, esse ele tá usando o escudo de retina de olho de mocolé. Tipo, é retina do olho do mocolé do Neto. É o mocolé do Neto. Porque é o meu mocolé que absorve danos com a retina. Essa aí é a versão do Neto do meu orc espacial, né? Não, foi engraçado. Eles nunca me perdoaram. Assim, nunca pararam de falar da porra da retina do mocolé do Neto. Nossa, até hoje, cara. Porra da retina do mocolé do Neto. Foi foda. Nossa, que absurdo, gente. É o que prova que imaginação humana não tem limite? é bizarro pra caralho. E histórias bizarras? A gente já tá histórias bizarras? Isso é com o Rodolfo, cara. A gente tá com... Não, além de histórias bizarras... Com um pouquinho de tempo, acho que dá pra falar umas historinhas bizarras. Eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Diga. Eu tenho duas perguntas importantes pra fazer pra vocês. Aproveitar que é um momento de lavar a roupa suja. Vamos lavar a roupa suja. Marcelo, qual que é a ligação pra você de RPG com Oswaldo Montenegro? Hã? Cara, com quem você andou conversando? Pera aí, que história é essa? Você usou seus incríveis poderes psicólogo comigo de novo, né, cara? É porque tem que ter sessão ouça, né? Não, pera aí. De onde? Não, com quem que você conversou? De onde você tirou? Eu falo dormindo, por acaso? Meu, de onde saiu isso? Oswaldo Montenegro tá indicado. Pegou mal esse negócio, porque pelo menos até durante os últimos 14 meses, até domingo, eu e o Rodolfo moramos na mesma casa, mas em quartos diferentes. Eu falo dormindo, ficou mal, velho. E nós usamos banheiros diferentes. Eu não vou comentar nada. E aí? Cara, agora você... Olha, me pegou com as calças na mão, não, como é que fala? Me pegou... Não, depois do me pegou com as costas curtas, me pegou com o pé na jaca, como é que chama? Tem uma expressão. Tem uma expressão, você me com pegou... o dedo no nariz. Me pegou de surpresa. Que eu quero saber como é que você se lembra. Eu já te contei essa história. Na verdade, eu quero saber o que tem a ver Oswaldo Montenegro com RPG. Conta logo, vai. Não fica enrolando, não. Quando eu fazia aventuras pro D&Dzinho da Grow, por algum motivo, eu gostava de escrever as aventuras e fazer as estatísticas e montar os mapas ouvindo o CD Oswaldo Montenegro ao vivo. E até hoje, isso tem 14... Caralho, quanto tempo tem isso? Tem 14 anos isso. Até hoje eu escuto o Oswaldo Montenegro ao vivo, porque esse CD foi relançado recentemente. Eu tenho aquele que eu ouvia, e a Luciana comprou o mais recente, que é o mesmo CD, entendeu? Não mudaram nem o encarte do CD. E até hoje eu escuto aquele CD, pode ser qualquer outra gravação do Oswaldo Montenegro, eu não lembro. Se eu escuto aquela gravação ao vivo especificamente, que foi gravado no... Hoje é o Credit Card Hall, como é que ele chamava antes? Não sei. É o antigo Credit Card Hall. Quer dizer, o que agora é o Credit Card Hall. É o antigo novo Credit Card Hall. Quando eu escuto aquela gravação, eu me lembro das aventuras do D&Dzinho. Quando eu escuto aquelas gravações. Agora, eu te contei isso, você se lembrou. Eu sou um chato, meu Deus, não me aguento. Só me tacando no mar. Eu escuto essa gravação ao vivo, porque ele nunca mais gravou, nunca mais tocou essa música. Eu lembro das aventuras do D&Dzinho lá no tempo de Cássia, no tempo de Biraci. Nossa, meu Deus, que revelação. Olha, se eu te contei essa história foi há muitos anos atrás. Como é que você lembrou disso? Foi muitos anos atrás. Puta merda, eu achei que eu não sabia que eu tinha contado essa história pra alguém. Contou. Neto. E agora contou pra todo mundo. Verdade. Neto, tá preparado? Claro. Oswaldo Montenegro ao vivo, igual a Dungeons and Dragons. Né? Meu Deus, se for uma do tipo que mandou pra você, eu tô fudido. Vamos lá. Como é que você chama? Antônio Felipe Sec Neto. Aê! Porque Neto não é nome, né? Olha, só fez eu contar meu nome. Corte isso! Corte isso! Meu nome é Neto! Pô! Todo mundo chama de Neto, né? Mas seu nome é... Netão. Tá bom. Tá, eu me chamo Antônio Felipe, em homenagem ao meu avô, assim, com certeza mentes brilhantes então a gente imaginaram pode, isso. ter o apelido de Tonho, Tony, Lipe. Você sabe que foi Fefe. Até o segundo colegial foi o terror pra mim. Porque eu tinha o apelido de Titonho. Puta merda. Titonho. Porque a galera não conseguia falar Tonho. Falava Titonho. Ganhou do Totonho. Como assim a galera não eu tinha um amigo de infância. Eu tinha um amigo de infância que chamava Antônio qualquer coisa e ele era o Totonho. Ganhou, Titonho ganhou de Totonho. Titonho. Como não conseguia falar Tonho? Sei lá. Era uma cidade de gagos, né, cara?
Toninho você não ia ser nunca, né, cara? Não. É interessante que nós gravamos em São Paulo, moramos no estado de São Paulo, mas não tem paulista aqui, né? Eu sou mineiro, o Netão é goiano e o Rodolfo é libanês criado no Japão. Né? Mas isso são outras histórias do passado. Isso é um outro podcast. O Rodolfo morava em Gotham City, cara. Meu Deus. Tá bom. Não, pula. Então, Histórias bizarras. Foi um dos meus traumas de infância não ser chamado por Neto. Titonho, você acredita? Então peraí. É artificial então, Neto. Você inventou um apelido. Todo mundo Neto. na minha casa me chamava de Neto. No caso era Netinho. Netinho. Aí virou essa criança que a gente conhece. O Cláudio, que vocês conhecem, é Neto também. Né? Mas ninguém chama ele de Neto. Não, é porque tinha o meu avô. Assim, óbvio, né? Bem, né? Mas eu morava muito próximo dele, então... Seria estranho se chamasse Neto e não fosse... seu pai não chamasse Antônio, seu avô não chamasse Antônio. É que nem um cara que eu fiz colégio, fiz terceiro colegial. O cara chamava Ebdon Júnior. Só que não tinha o Ebdon pai. Não. Cara, bom... Sacanagem, né? Não, Ebdon é sacanagem. E dizer que é Júnior ainda, né? Porque o apelido dele era Bidão. Tá vendo, Neto? Não fica tão triste. Não é tão ruim. Na minha casa só me chamavam de Neto. Então, mas chegou na escola, todo mundo me chamava de Antônio e pior, de Titonho. Titonho, cara. Por que Titonho? É porque eu era pequeno. Quando eu fiquei, tipo, no primeiro colegial que eu estiquei, que eu fiquei desse tamanhozinho, a galera começou a me chamar de Netão. Você virou um... E aí quem me chama de Titonho. Não, ninguém consegue mais isso. Você não tem cara de Titonho, cara. Não, ninguém tem culhão o suficiente pra chegar pra um cara desse tamanho. Talvez quando ele tiver velhinho, curvadinho, com bengala assim, ele vai virar Titonho de novo. Quem sabe? Espero que não. Netinho pode ser. Não, cara, isso é uma coisa que acontece. Bom, pra encerrar, né? Marcelo, um filme, uma indicação de filme. Agora é a sessão... Leia, ouça, veja do podcast Não Falamos Nada. É podcast sem assunto. Sessão Leia, ouça, veja, o que nos der na telha, né? Um dos seus filmes prediletos. Tem 2 filmes... Ao contrário de leitura, eu sempre falo muito da fantasia e ficção científica que eu leio, né? Mas é só metade do que eu leio. Eu leio pra me informar e leio pra... Tipo assim, eu gosto de leitura densa. Filme não. Eu não gosto de filme que me faz pensar, entendeu? Eu não vi Olga, não vou ver, sabe? Eu não vi O Mente Brilhante, não vou ver. Então, filme pra mim, Waking Life, acho uma bosta. Como chama aquele outro lá? Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Você não perdeu nada. Não, eu não sei, eu não vi ainda. O Murilo tava querendo que a gente visse. Eu sei que foi usada uma técnica que eles pegaram o filme e transformaram em desenho. Tá aquele outro lá, você lembra aquele que o C, lá no blog dele, tirou sarro? Como é que chamava aquele filme? Eu vi aquele filme até metade. Como é que chama aquele filme? Esses filmes dramáticos de querer dar lição de moral, eu fico de saco cheio. Eu tô gostando do filme pra caramba. Aí ele resolve me dar lição de moral, cara. O filme cai no quesito. Filme pra mim, eu não quero pensar. Se eu quiser pensar, eu vou ler livro, sabe? Eu vou ler Sartre, eu vou ler Camus, eu vou ler Dostoiévski, sabe? Ele quer tempo pra pensar. Não pode ser rápido. Exatamente. Filme pra mim é entertainment. Eu quero pagar uma grana, ficar sentado 2 horas no cinema. Ou não, né? Ficar sentado 2 horas no cinema e sair tendo me divertido. Entendeu? Eu não quero ficar triste, emocionado, não quero me conscientizar no cinema, sabe? Porque se eu quiser me conscientizar, eu vou ler jornal ou eu vou ler algum romance clássico. Bem, sabe? Posto isso... Então, um filme. Os 2 filmes que eu assisto toda semana. Eu não assisto. Aqueles DVDs vão furar um dia. Que é o 13º Guerreiro, do John McTiernan. Acho que não vou recomendar 2 não. Vou falar meus filmes favoritos. Tá bom, então vai. 13º Guerreiro, que eu assisto toda semana, que é baseado no livro, mais ou menos, né? Então, baseado no Devorador de Morte, do Michael Crichton. Saara, que é um filme que não fez sucesso, é baseado num livro do Clive Cussler. Não fez sucesso o filme, não sei porquê. Eu achei o filme ótimo. Eu tenho o DVD, eu assisto. Na semana que eu não assisto 13º Guerreiro, eu assisto Saara. Outros meus filmes favoritos são Duro de Matar, 1 e 2.
Eu vou falar os que eu gosto tanto que eu tenho, né? Pra eu comprar um DVD, eu preciso querer assistir. O quê? Eu perguntei um. 2, não, vou falar tudo. Eu gosto, tipo assim, eu gosto tanto que eu comprei, que eu tenho os DVDs. Duro de Matar, Caçar Outubro Vermelho, que eu acho fantástico, baseado... Olha só, os meus filmes são baseados em livros, né, cara? Que bosta. Duro de Matar, 1 e 2 são baseados em 2 livros. Mas a maioria dos filmes são, né? Não, atualmente tem tanto, mas tanto, que eu acho que o próximo Oscar, aqueles 5 indicados para melhor roteiro original, vão ser os únicos filmes de roteiro original feitos naquele ano. Né? Alien, O Oitavo Passageiro, tem aquela... Nossa, aquele filme é muito bom. E qualquer coisa que comece com Jornada nas Estrelas. Neto? Nossa. Eu tenho um filme que eu gosto muito, mas eu não vou falar ele pra não denegrir a minha imagem. Nossa. Então também não vou falar os meus, então. Nossa, então deixa eu denegrir minha imagem. Eu sou muito fã do Riddick, do Vin Diesel, Eclipse Mortal e as Crônicas de Riddick. Não, um filme que... Eu não sei, acho que foi porque marcou minha infância. O Rei Leão. Nossa, é verdade, o Netão é fã de Rei Leão. Eu não sei porquê, não sei explicar. Se chamasse o Rei Lobo ou o Rei Lobisomem, ainda, o Netão ia ter um orgasmo vendo o filme. É possível. O Rei Lobisomem. O Rei Lobisomem. Ia ser algo interessante. Eu não sei porquê. O filme marcou. Tipo, eu realmente adoro esse desenho. Agora, filme mesmo, eu gosto dos Indiana Jones. Gosto muito de Volta pro Futuro, a trilogia. Fantástico, assim, como essa disse, é algo pra você sentar e se divertir. O 2 principalmente, o 2 é muito engraçado. Deixa eu ver o que mais que eu assisto frequentemente. Eu gosto de ver esses terrir, eu peguei toda a decalogia do Jason. Nossa, é ridículo. Nossa, os primeiros são muito ruins. Por isso que é bom, eles são tão ruins. O Batman, Cavaleiro das Trevas, foi um que surpreendeu, né? Acho que não precisa nem falar dele. Não, eu não gostei daquele filme. Quer dizer, adorei, fantástico, maravilhoso, impecável. Só que muito comprido. Eu achei que foi filme pra mim tem que ter 95 minutos. Mais de 95 minutos. Eu sei quando passou de 95 minutos no cinema porque eu começo a ficar incomodado, eu quero ir embora. Aproveitando de filmes que marcaram a infância, tem um filme que eu não consigo achar, que eu devia ter uns 6 anos de idade, e era de um cego com um cachorro guia. Eu lembro muito pouco do filme. Eu sei que o cara ficou cego. A história era um drama, mas tinha cachorro. Quando não é lobisomem, é cachorro. É o primo. É o primo. E assim, o cara ficou cego e é o drama do cara com o cachorro. Eu não lembro do bulufo do filme, eu sei que no final ele se dá bem com o cachorro. Ele se deu bem com o cachorro. Sei que no final o cachorro tá morrendo, porque ele já tá velho. E tá tendo alguma coisa nos Estados Unidos, sei lá. O cara continua cego. O cara continua cego. E eles querem provar que o cachorro não serve pra nada. Aí fazem uma pista de obstáculo no tribunal pro cego passar com o cachorro. Nossa. Pro cachorro provar que ele consegue guiar. E eu lembro direitinho, porque a cena foi muito marcante. Que o cachorro entra no tribunal, pega e leva o cego por fora do tribunal, sem passar pelos obstáculos, leva ele pra passar do tribunal e depois passa pelos obstáculos. Nossa, eu chorei tanto. Porque o cachorro morreu. Filme, lembrei de um filme chorante, mas que eu curti pra caramba, justamente porque não tem lição de moral, que é O Meu Nome é Rádio. Que é muito legal porque é só a história do cara. Não tem lição de moral. Olha, os retardados podem viver sozinhos. Não tem. É a história do cara, entendeu? E é legal pra caramba o filme. E acaba bem, ninguém morre, sabe? Esse do cachorro, o cachorro morre, eu queria morrer também. E você, Rodolfo? Acabamos por aqui. Você não vai falar seus filmes. Ele vai falar da Foca Dourada. Caravana da Coragem. Não, pelo amor de Deus, você não fala que você não gostou da Caravana da Coragem, cara. Eu fui ver recentemente, não consegui passar 10 minutos. Passou dos 15 anos, né? É a regra dos 15 anos. Né? Meu, eu assisti 10 minutos. Não dá, cara. É muito ruim. É muito ruim. Se o Eli tivesse aqui, ele ia falar Reanimator, Holocausto Canibal. Tudo de zumbi. É, verdade. Meu, a galera gosta, né? Tem um cara que trabalha comigo, o Marcelo conhece, também adora filme de zumbi. O cara é fã de zumbi, cara. Impressionante. Ele adora. Ele viu aquele filme, né? Tudo. Ele viu
Tem até um stripper. Isso, zumbi, exatamente. Um stripper da morte, uma coisa que são... Eu sugeri aquele filme pra ele, tirando sarro. Ele falou, nossa, que legal, um filme dos zumbi que eu não conheço. Eu falei, não acredito que você vai ver esse filme. Eu falei, eu vou. Então ele viu. Ele tem tudo. Puta merda, cara. Mas fala aí, Rodolfo, não fique acanhado, nos conte nesses últimos 5 vamos lá, minutos. algumas coisinhas, tipo, muito bom pra mim, Casablanca. Nossa. Ficamos por aqui com o Voz da Terceira Terra. Mas a definição do... Olha, eu nunca tive esse Casablanca, o Rodolfo me fez ver. É o filme que o Rodolfo vê toda semana. Se deixar, ele vê toda semana. E o Rodolfo É verdade, eu tô falando do filme e nunca vi. Ele me vendeu do filme assim, cara, aquilo é o primeiro romance, que é a primeira história romântica que eu vi do ponto de vista masculino. Uma história pra macho. Eu achei legal Uma história romântica pra macho. Desse ponto de vista, eu achei o filme legal. Eu tô falando do filme e nunca vi, né? E eu vou por aí, né? O 12 Angry Men. Que é 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença. O remake ou o original? O original. O remake é muito bom também. E repete George C. Scott, ele repete. Não, ele não repete o papel dele, não. O Jack Lemmon no remake. Isso, exatamente. Mas o George C. Scott fazia o personagem que o Jack Lemmon faz. Isso. Nossa, que filme muito bom. Cara, é o filme. Que ele tipo assim, é uma peça de teatro, entendeu? Não tem nada, tem 13 atores no filme. São os 12 jurados. 13 atores e um cenário, né? Tem um segundo cenário no final, quando eles saem, né? É um cenário, que é a sala dos jurados, os 12 jurados e o guarda, que aparece de vez em quando pra levar comida pra eles ou pra falar alguma coisa. Não tem nada no filme, entendeu? E o filme é muito bom. É aqueles filmes que não tem, hoje em dia quase não tem mais, né? Que filmes só baseado em diálogo. Você vai lá ver atores. 12 homens conversando. Exatamente. E é fantástico. Não tem plot twist, não tem nada. Você começa a ver o filme sabendo o que você vai ver. Eu acho melhor comentar porque acho que ninguém conhece esse filme. Tem um assassinato lá, né? Um negocinho, eles estão... Tem um assassino, eles são um júri, né? E aí eles vão votar, sentam lá, vão votar então. Quem que acha que ele é culpado? 11 levanta a mão. Nos Estados Unidos, a votação tem que ser unânime, né? 11 levanta a mão e um não levanta. Né? E aí, só ele que acha que o garoto é inocente. E ao longo das 2 horas do filme, ele vai... um por um convencendo os jurados de que ele é inocente. O filme é maravilhoso, cara. E o moleque inocente? Não interessa. Isso não é importante. Ah, é? Que louco. Mas você fica com a impressão que né? Depois você fica com a impressão que é. Porque, na verdade, é o seguinte, você não julga se a pessoa é inocente. Ela é culpada ou não. Né? Se há uma dúvida razoável, você só pode, pelo menos nos Estados Unidos, né? Você só pode condenar alguém, por dizer que alguém é culpado, você não condena, quem condena é o juiz. Só pode considerar alguém culpado se você tem absoluta certeza, se não há sombra de dúvida. Se há uma mínima dúvida, a mínima chance de ter alguma coisa errada, você não tem certeza que ele é culpado, então você tem que dizer que ele não é culpado. Então ele vai levantando, né, o personagem, vai levantando hipóteses, né? Dizendo assim, mas tem aquilo, que a senhora, eu vi que ela apertou o olho aqui, quer dizer que ela usava óculos. Muito bom o filme, cara. Legal. Outro é Frankenstein versus Lobisomem. É bom, tem indicado, né? O Boris Karloff versus o... Como é que chama o cara que fez o Lobisomem? Meu Deus. Não lembrei. Ele era um cara muito famoso na época por causa do filme do Lobisomem e hoje sumiu, né? Ninguém mais ouviu falar dele. Nossa, por um instante eu achei que você ia falar da Múmia com Christopher Lee. Também, pode ser. Meu Deus! Não, mas eu tô tentando lembrar. Qual que é aquele da morte jogando xadrez? É o... Nossa, que filme sueco? A morte jogando... O filme sueco eu conheço só os outros. Os outros é sueco? Não, os outros filmes suecos. Ah, tá, sei. Filmes que não precisam de história, de diálogo. E como é que chama esse filme, cara? Nossa, que filme chato. O Sétimo Selo? Isso. Isso. Então, o Sétimo Selo é super bem... Bom, agora eu não vou lembrar, não vou falar nada colorido, porque minha cabeça não tá... Assim. O Rodolfo sonha em preto e branco, né? É verdade. A gente pode falar do escritório do Dr. Caligari. Que Gabinete do Dr. Caligari. Muito bom. Nossa, um filme expressionista alemão. Expressionista. Ele é expressionista. Ou ele é impressionista? Por incrível que pareça... O cenário tem tudo prédio torto. Então ele é expressionista. Tá. Esse filme é antigo pra caralho, vocês vão achar... 1923. O máximo de cor que vocês vão encontrar é quando ele muda de azul pra roxo. Pra roxo. Na verdade o filme é colorido, né? Ele é roxo, sépia, cinza e verde, então né? Você já viu a versão colorida.
Não, a ele- versão mas- restaurada, né? Não, mas só pegou uma fita lá que era preto e branco. O primeiro que nós assistimos era aquela única cópia que tinha. Eu aluguei o filme no ano em que saiu o DVD. Que eles acharam lá um dos dois produtores, né? O filme é de 23, 24. E foi leiloado no começo do século XX, foi leiloado várias peças do escritório dele. Entre essas, um gabinete, né? E ele, aquela peça, não é gabinete que chama, é aquela escrivaninha. Isso. E aí o cara que comprou descobriu um fundo falso numa gaveta. E ele achou um rolo original. E ele descobriu que o filme não era preto e branco. Tinha 4 cores. Mandou restaurar com partes que nós não vimos. 4 cores assim, né? Aquela tá sequência é toda azul, aquela sequência toda vermelha. Que é pra dizer quando é sonho, pode dizer que é de dia, ou pode dizer que é de noite, que é indoor. E tinha pedaços do filme que eram considerados perdidos pra sempre, foram restaurados. Quer dizer, o filme tem uma versão estendida. É legal. Não, tá aí, vou adotar essa com minha indicação de filme colorido. Do Ministro Caligari. O filme mais recente que o Rodolfo consegue citar é de 1923. Você foi ver no cinema, né? Então ficamos por hoje. Semana que vem é o amigo secreto do Voz, né? A gente já sorteou. Ele tirou nós dois. É verdade, ele vai comprar presente de Natal um pro outro. Acho que agora vai, né? Já pensou fazer o amigo secreto do podcast? Eu tirei você. Eu tenho 50% de chance de acertar meu amigo. E não vale tirar você mesmo. Tirar você mesmo tem que colocar o papelzinho de volta. Beleza, tá bom.